Fala pessoal, beleza? Hoje dia 18 de maio, terça-feira, bora para mais um fechamento de mercado aí para vocês, começando primeiramente aqui pelo índice e depois passando para o dólar, beleza? Bom, galera, hoje o índice abriu em gap de alta, né? A gente percebe que logo no segundo candle do dia a gente já percebe uma defesa vendedora, né? Mesmo estando acima da máxima do dia anterior. E na sequência a gente percebe que os vendedores, né, pelo fato das médias móveis estarem afastadas, né, os vendedores impulsionaram os preços até ancorarem nas médias, né, aqui as médias de 9, 20, 50. A gente percebe que o mercado fez uma ampla correção, ancorou na 50, fez esse pullback, né, testou a VWAP e nessa inversão de movimento, tá, eu peguei uma venda aqui nessa região pelo gráfico de 2 minutos. Aqui no 5 não dá para ver, tá? O 5 fica um pouquinho ruim. Vou passar o 2 aqui para vocês verem melhor, tá? Eu vendi exatamente nesse candle, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, para vocês verem. Eu vendi nesse candle, aqui, ó, nesse candle, tá? Mirando essa região de fundo. Por que mirando essa região de fundo? Porque essa região de fundo, tá? Se a gente jogar aqui no gráfico de 5 minutos principalmente, vocês vão ver que em relação ao dia de ontem, a gente tinha uma região de topo isolado aqui, galera, tá? Então, isso daqui basicamente é uma troca de polaridade. O que é troca de polaridade? É quando a antiga resistência, nesse caso era uma resistência, e a resistência foi rompida, ela vira um suporte, tá? E a gente consegue notar que essa região no dia de hoje acabou fazendo preço, beleza? Acabou segurando toda essa região de fundo. A gente percebe que a defesa compradora nessa região, então aqui tinha pressão de venda, tá? E agora essa região, depois que foi rompida, vira uma região de pressão compradora, beleza? Então a gente percebe que o mercado não passou daqui, né? O mercado inclusive bateu nessa região, entrou fluxo comprador, né? A gente percebe que as médias desalinhadas, médias flat, né? O mercado estava com bastante volatilidade, entretanto, sem direção nenhuma. Um ponto importante a ser observado é que dentro dessa região de consolidação, né, não tinha muito o que ser feito, né? Tinha que basicamente esperar ter um alinhamento de médias móveis para poder operar. Por quê? Porque o mercado estava ativando o pivô de baixa, subindo, ativando o espelhamento, caindo, né? Então ele ficou brincando aqui nessa região. O que foi interessante? É interessante ter notado que os topos foram cada vez menores, né? E aqui nessa região de fundo tinha uma defesa. Logo, a partir do momento que o mercado rompesse, tanto para cima quanto para baixo, provavelmente ele andaria, né? Essa estrutura que o mercado estava fazendo basicamente era uma estrutura de um triângulo descendente, né? Topos menores com fundos iguais, né? Se o mercado rompesse aqui, provavelmente ele ia pivotar e cair, mas nesse caso, como ele rompeu a LTB, que estava estruturando esse movimento de queda, e fez esse pivô, tá? Os 5 minutos não dá para ver muito bem, mas no 2 minutos dá, beleza? Então aqui caracterizaria uma boa entrada, tá? A gente percebe aqui, ó, fundos maiores, beleza? Fundos maiores, aí topos menores, o mercado veio, rompeu, fez o pullback e aí foi. A partir desse candle aqui, tá? Acionou de fato o espelhamento. Podendo, qual espelhamento? Tá? Vamos lá para 2 minutos para vocês verem melhor. Ó, o 2 minutos, o que o 2 minutos fez? O 2 minutos fez um pivô pós-rompimento, né? A gente tinha essa região como último topo relevante, certo? Então o que o mercado fez, galera? O mercado caiu e subiu reto. Quando ele rompeu aqui, ele ativou o espelhamento, tá? Ativou o espelhamento, então quem trabalha aí com as caixinhas, né, pode pegar essa amplitude total e simplesmente ir espelhando para cima, tá? Ou quem quer pegar aqui a ferramenta de Fibo mesmo, tá? Pega desse fundo, pega esse topo e aí vai trabalhando nas expansões, ó. Primeiro alvo está aqui, segundo alvo, terceiro alvo está aqui, tá? A gente percebe que o mercado simplesmente cravou essa região, tá? A gente pode observar através desses movimentos, tá? Então aqui, pelo 2 minutos, o índice deu uma entrada. O 5 não dá para ver, o 5 ficaria uma entrada basicamente feia, né? O 2 minutos deu uma entrada aqui com stopzinho curto, né, abaixo da VWAP, e aí o mercado pegou velocidade e realmente andou. A gente percebe que a direção das médias, né? Ó, média de 9, média de 20, média de 50, afastadas, direcionais para cima. Então isso realmente mostra a força e direção do mercado.
né? Então aqui, olhando o 2 minutos, por exemplo, a gente percebe que o mercado, ó, quando ele pegou o terceiro alvo, ele fez um descanso, ancorou na média, testou de novo, voltou, tá? Aqui foi um movimento de exaustão, beleza? Esse movimento aqui foi um movimento de exaustão, foi um candle que rompeu essa região, mas logo na defesa teve uma defesa, né? Basicamente um Twin Towers, e o mercado depois daqui fez todo esse movimento corretivo, certo? Se a gente pegar aqui o gráfico de 5, a gente percebe que esse movimento corretivo aqui, galera, olha lá, inclusive os 5 minutos da exaustão do 2, tá? Foi a sombra aqui do 5. E depois disso, inclusive o índice, ele até fez uma estrutura de uma deriva, né? Olha lá, o índice fez uma estrutura de uma deriva. Deixa eu pegar aqui. Aí. Deixa eu colocar para vocês verem. Então olha a estrutura, né? O índice pegou a ignição de alta, fez um canal ascendente, que basicamente é um canal de exaustão, e depois rompeu para baixo. Quando ele rompeu para baixo, se a gente pega a mínima do dia com o topo do dia, ele fez um movimento corretivo na região de 61.8, tá? E essa região, inclusive, de 61.8 que ele fez essa correção, foi essa região de troca de polaridade, tá? Onde a gente projetou o espelhamento através dessa cabeça do pivô, tá? Então, olha lá que interessante. Esse topo aqui se transformou, na verdade, essa região de resistência se transformou aqui nessa região de suporte, trocando polaridade com a ancoragem da VWAP e defesa compradora, tá? Então, olha lá, se a gente pega a máxima do dia com a mínima do dia, a gente percebe que o índice veio aqui na região do 61. Beleza? Bateu 61, fechou acima do 50%, rejeitando aqui também a média de 72, fechando acima da 50, ativando o compra, tá? Ele pegou aqui uma boa movimentação, chegou a andar quase 400 pontos, entretanto acabou travando nessa região aqui de topo, né? A gente percebe que o mercado segurou bem, e aí o mercado fez essa inversão gigantesca de movimento, acionou basicamente aqui um M, né? Um topo duplo, mas ele acabou fechando nessa região aqui de suporte, né? Deixado aqui no fundo do dia, próximo aqui da região da VWAP semanal, tá? Então o índice não gerou tantas oportunidades assim no dia de hoje, né? Se a gente der um zoom out e a gente for um pouco mais crítico, a gente percebe que ele se comportou de uma forma lateral, né? Num range curto, um range estreito. Deu oportunidades? Deu, mas não foi aí um dia que a gente pode considerar realmente um dia direcional, um dia bom de ser operado, tá? Já o dólar, ele estruturou aí algumas boas movimentações, tá? Logo no começo do dia, ele abriu em gap de baixa, né, com candle de ignição, chegou nessa região de fundo, né, a gente percebe uma exaustão de movimento, afastado das médias menores. O mercado fez uma correção, né, voltou ao movimento de alta, sentiu o movimento, a gente percebe aqui também desalinhamento entre médias e VWAP. Se a gente pega esse topo com esse fundo, a gente percebe que o dólar sentiu aqui na região de retração de 61.8 e aí entra o compra, né? E aí, quando o mercado entrou compra e começou a trabalhar para cima das médias, a gente tinha dois possíveis cenários, né? Como o mercado deixou dois fundos maiores, o que a gente faz? A gente pega os dois fundos de referência e simplesmente expande, né, para um canal superior. E olha lá o que o dólar deu, tá? O dólar deu exatamente um canal para nós. Beleza? A gente, através da LTA, a gente faz a expansão puxando na cabeça do pivô. Fora isso, se a gente observa em relação à mínima do dia de hoje, né, previamente, com o topo de ontem, a gente percebe que o dólar fez uma correção exatamente aqui nos 50%, tá, galera? Ó, 50% dessa retração inteira, utilizando o gap como referência, mais região de VWAP do dia anterior. A região da VWAP fechou aqui, né? Então, olha lá. Mais 50%, mais linha, tá? Estendida do canal de baixa. Do canalzinho, né? Canalzinho de alta. E aí, o que aconteceu? O dólar cravou a máxima do dia e fez todo esse movimento corretivo. Pelos 5 minutos não fica tão interessante de observar, mas se a gente mudar para 2 minutos, a gente consegue ver claramente aqui, de forma nítida, né, um topo triplo que o dólar fez, tá? Vou tirar aqui os indicadores só para vocês verem.
tá? Exatamente no topo desse canalzinho. Então, o topo triplo em região de resistência, né? Significa o quê? Sinal de venda, é um padrão de reversão. Então, nesse caso, quando ele perde a neckline, tá? A gente tem a venda, né? Nesse candle aqui de ignição, mesmo antes do rompimento do canal, aqui já ativou a venda. E nesse caso, o que vocês poderiam fazer? Vocês poderiam trabalhar projetando isso daqui para baixo. Então, você pegaria aqui esse topo, esse fundo e jogaria uma, duas, três vezes, tá? Então, vejam que o dólar caiu, né? Ele deu essa entrada, caiu, travou no alvo, que basicamente foi na região da primeira mínima do dia, e fez uma recuperação, né? Fez um movimento de pullback. Esse pullback com as médias móveis começa a ficar um pouco mais claro que foi uma recuperação, né, pelo fato de ele ter afastado muito da média, ele voltou para a média, fez a ancoragem na 9, fez a ancoragem na 20, isso aqui pelo 2 minutos, tá? O 5 não ficou tão interessante de ser observado. E aí, aqui, é uma estrutura bem interessante, por quê? Porque o dólar ele perdeu esse patamar, né? Então, se a gente observa por essa ótica, o que acontece? O mercado subiu reto, e devolveu o movimento em A, ou seja, ele ativou um espelhamento em A, trocou polaridade e deu continuidade no movimento. Logo, se você pegasse esse topo com esse fundo e fizesse um espelhamento, dava alvo exatamente aqui embaixo. Quer ver? Vamos lá pegar esse topo, esse fundo, expandindo o Fibonacci. Olha lá onde que dá. Tá? Aqui, ó, ajustado. Então o dólar chegou aqui nesse patamar, criou também, obviamente, uma exaustão e fez todo esse movimento de devolução, né? Se a gente pega aqui os 5 minutos novamente como referência, a gente percebe que o 5 estava muito afastado da média de 9, né? Candles de ignição na venda, afastado da média de 9, e aqui entrou basicamente um candle de defesa compradora na região de fundo. Isso daqui mostra o que? Exaustão de movimento e retorno à média. E aí realmente entrou uma força muito grande de retorno à média. E assim, ao longo do dia, do resto do dia, o mercado ficou feio, né? Por mais que as médias estivessem alinhadas para a venda, estava com uma pressão compradora. A gente percebe que essa retração, inclusive, se a gente pegar a mínima do dia com o topo do dia, foi uma retração no 61.8, exatamente no 61.8, que é uma região super importante que eu sempre comento com vocês que gera trava nos preços, né? Olha lá, o mercado ficou girando em cima dessa região de 61.8 e não passou dali, tá? Até chegou a fazer um movimento corretivo, tentaram subir de novo e travaram de novo nessa região de 61, beleza? Então, pessoal, essa foi a minha visão aí do dia de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vamos para cima e again, porra!